Fluminense acerta com o atacante colombiano, Santos encaminha acerto com mais 2 jogadores e o Bahia contratou destaque do futebol uruguaio. Bora para mais um super giro de notícias pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. Em busca de um substituto para Pedro Lima, o Sport encaminhou a contratação do lateral direito de Plácido, que está fora dos planos do Lanús. O Leão apresentou uma proposta de 1 ano pelo empréstimo do atleta com opção de compra ao término do vínculo. As conversas entre as partes estão avançadas, faltando apenas a assinatura do contrato e realização de exames médicos. De Plácido tem 30 anos e esteve emprestado para o Botafogo na última temporada, onde disputou 50 partidas, marcou 1 gol e deu 6 assistências. Após voltar para o Lanús no início da temporada, ele não teve nenhuma oportunidade. O Bahia acertou a contratação do atacante Luciano Rodrigues, destaque do Liverpool do Uruguai. O tricolor de aço vai comprar 70% dos direitos econômicos do jogador por 12 milhões de dólares, cerca de 65 milhões de reais na cotação atual. Revelado pelo Progresso, outro clube uruguaio, o atacante virou jogador do Liverpool na temporada passada e soma 17 bolas nas redes e 1 assistência em 57 jogos. Aos 21 anos e tratado como grande promessa, Luciano esteve perto de um acerto com o Girona da Espanha, clube que também pertence ao Grupo City, porém a negociação não foi sacramentada. O atacante também esteve na mira do Palmeiras nos últimos meses, que não conseguiu contratar o uruguaio. Na atual temporada, Luciano Rodrigues tem 8 gols em 23 jogos e deve ser anunciado pelo tricolor de aço nas próximas horas. O Fluminense e o meio-atacante Douglas Costa chegaram a um acordo para rescisão de contrato. O jogador é um dos nomes mais criticados pelos torcedores devido à campanha ruim no Campeonato Brasileiro, onde o clube é lanterna da competição. O contrato de Douglas Costa com o Fluminense é de produtividade e o jogador também aceitou reduzir a sua pedida salarial para se enquadrar nos moldes do clube. Pelo tricolor carioca, o experiente atacante soma 22 jogos, nenhum gol e 1 assistência. Por outro lado, o Fluminense acertou a contratação do atacante Kevin Serna, destaque do Alianza Lima do Peru. O clube carioca pagará 1,8 milhão de dólares, cerca de 9,7 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atacante. A princípio, os peruanos queriam que o Fluminense pagasse o valor da multa rescisória do jogador de 3 milhões de dólares, mas as partes chegaram a um acordo por um valor inferior. Aos 26 anos, Kevin Serna soma passagens por Sportivo Luqueño, Los Changas e Tarma, também do Peru, onde se destacou nas últimas 2 temporadas. Em 2024, o atacante fez 23 jogos, 3 gols e deu 3 assistências pelo Alianza. E o zagueiro Inácio do Sporting Cristal do Peru também é o novo reforço do Fluminense para a temporada. A ideia inicial da diretoria era o empréstimo do defensor, mas a investida foi recusada pelo clube peruano, que aceitou apenas vender o brasileiro. Diante disso, o tricolor vai adquirir 80% dos direitos econômicos do zagueiro de 27 anos por 2,2 milhões de dólares, cerca de 11,9 milhões de reais na cotação atual. No futebol brasileiro, o Inácio soma passagens pelo CSA, Chapecoense e Bahia, onde foi titular em 2022. No Sporting Cristal há 2 temporadas, ele soma 62 jogos, 10 gols e 2 assistências. E o Fluminense também briga com o Botafogo pela contratação do volante Facundo Bernal do Defensor Sporting do Uruguai. O jogador de apenas 20 anos tem multa em contrato estipulada em 6 milhões de dólares. O Glorioso sondou a situação do jogador junto à equipe uruguaia, mas ainda não avançou com uma proposta oficial. Já o Fluminense ofereceu cerca de 2,5 milhões de dólares por 85% dos direitos econômicos do volante. O defensor, contudo, recusou a proposta e as conversas seguem em andamento. Tratado como grande promessa, Bernal é constantemente convocado para as categorias de base da seleção uruguaia. E nos últimos dias, o Vasco abriu negociações com o zagueiro Pepe, que está livre após deixar o Porto de Portugal. Inicialmente, o defensor aceitou abrir conversas com a cúpula vascaína, mas depois resolveu recusar a oferta por conta da insegurança no Rio de Janeiro. Aos 41 anos, o zagueiro não pretende encerrar a carreira no futebol brasileiro. Recentemente, ele disputou a Eurocopa com a seleção de Portugal, chegando até as quartas de final com os lusitanos. Destaque do Vasco na temporada, o lateral esquerdo Lucas Piton vem despertando interesse do futebol europeu. Segundo a TNT Esportes, o Girona da Espanha, Porto de Portugal, Southampton da Inglaterra e Torino da Itália têm interesse na contratação do defensor. O cruzmaltino ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, mas o empresário do lateral está na Europa e a possibilidade de Piton ser negociado nessa janela está em pauta.
O lateral foi comprado do Corinthians por quase 22 milhões de reais e tem 27 jogos com 5 gols e 4 assistências até aqui. Segundo a imprensa italiana, o Vasco aceitaria 7 milhões de euros para liberar Lucas Piton. O Corinthians aumentou a proposta pelo atacante Brian Rodrigues do América do México. O Timão ofereceu ao time mexicano 3,5 milhões de dólares, 19 milhões de reais pelo jogador de 24 anos. Anteriormente, o clube paulista já havia feito uma proposta, mas foi considerada ridícula pelo América. O clube mexicano deseja recuperar o investimento feito no atleta em 2022, quando pagou 6 milhões de dólares para tirá-lo do Los Angeles FC. Este valor é considerado alto pelo Corinthians, que vê o jogador distante no momento. O Santos acertou a contratação do atacante Billy Arce, que está sem clube após encerrar o seu contrato com o Once Caldas da Colômbia. A contratação de um ponta é um desejo do técnico Fábio Carille. Como ele estava livre, o Peixe pagará apenas salários e ficará com 40% dos direitos econômicos do jogador. Aos 26 anos, ele soma 23 partidas em 2024 com 5 gols e 2 assistências. Revelado pelo Independiente Del Valle e com passagem pelo time sub-23 do Brighton da Inglaterra, Billy Arce defendeu o Once Caldas nas últimas 2 temporadas. Ele também soma passagens por Emelec, Barcelona do Equador, LDU, Peñarol e Deportivo Pasto. O Santos também negocia a contratação do goleiro Renan, que está no Juventude, mas pertence ao Sport. O goleiro deve rescindir com o clube gaúcho para assinar contrato com o Peixe e ser o reserva imediato de Gabriel Brazão no restante da temporada. Renan foi revelado pelo Botafogo e soma passagens por Avaí, Atlético Goianiense e Sport no futebol brasileiro. Ele também atuou por 5 temporadas no Ludogorets da Bulgária. Atualmente ele é reserva de Gabriel Vasconcelos no Juventude. Por outro lado, o Santos emprestou o atacante Morelos para o Atlético Nacional. Aos 26 anos, ele ficará no clube colombiano até o final do ano, com possibilidades de prorrogação do empréstimo e também de compra. Contratado em setembro do ano passado, o atacante não conseguiu se destacar com a camisa do alvinegro praiano. Para 2024, ele negociou uma redução salarial para permanecer no elenco, mas novamente não conseguiu ter destaque. Pelo Santos foram 20 partidas e apenas 4 gols marcados. Em busca de um treinador, o Internacional fechou com Roger Machado, que se despediu da Juventude nesta quarta-feira. O técnico aceitou a proposta do Colorado e será substituto de Eduardo Coudet, demitido na última semana. Na carreira, o comandante soma passagens por clubes como Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras e Bahia. Roger Machado foi o carrasco do Internacional nessa temporada. No comando do Juventude, o técnico despachou o Colorado na semifinal do Gauchão e no último sábado da Copa do Brasil. Por outro lado, o Internacional recebeu uma proposta do Real Betis da Espanha pelo zagueiro Vitão. Os europeus sinalizaram com valores próximos a 8 milhões de euros, cerca de 47 milhões de reais na cotação atual. Deste montante, 6 milhões de euros, 35 milhões de reais, ficariam com o clube gaúcho, que detém 80% dos direitos econômicos do zagueiro. Vitão é um desejo antigo do Real Betis, que procurou o zagueiro no início da temporada. Em 2024, Vitão participou de 30 partidas, fez um gol e contribuiu com uma assistência. O Grêmio anunciou a contratação de Alexander Aravena da Universidade Católica do Chile. Aos 21 anos, o chileno esteve emprestado para o Nublense, onde se destacou em 2022 com 12 gols e 3 assistências em 38 jogos. Em 2023, ele retornou para a Católica, onde se consolidou com mais 14 gols e 5 assistências em 34 jogos. Com convocações para seleções de base profissional do Chile, o atacante também participou do pré-olímpico da Conmebol e fez parte das convocações chilenas nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os valores da negociação não foram revelados, mas ele assinou o contrato definitivo, válido até o fim de 2028. Outro nome que está na mira do Grêmio é o lateral esquerdo Henrique, que está livre no mercado após deixar o Lyon da França. Renato Gaúcho já teria dado o aval para a contratação do defensor, que chegaria para ser sombra de Reinaldo, que não vive uma boa fase. A diretoria gremista pretende fazer uma proposta pelo jogador, que defendeu o Vasco entre 2013 e 2020. Em 2021, Henrique foi para o Lyon, onde fez 45 jogos, 1 gol e deu 2 assistências em 3 temporadas. O Grêmio precisa se recuperar na temporada e busca reforços pontuais para melhorar a qualidade do elenco. Diante disso, Henrique, que está com 30 anos, é visto como uma boa oportunidade de mercado. E o Atlético Paranaense acertou a venda do goleiro Bento para o Al Nassr da Arábia Saudita. O Furacão aceitou uma proposta de 18 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais, e já liberou o jogador para viajar para o país do Oriente Médio para realizar exames e assinar o contrato. O Al Nassr, a princípio, tentou contratar o goleiro Ederson do Manchester City, mas o arqueiro recusou a investida.
Diante disso, Bento se tornou o plano A dos sauditas, que acertaram a contratação nesta terça-feira. O brasileiro estava na mira de clubes europeus nos últimos meses e o Atlético chegou a recusar uma oferta de 15 milhões de euros da Inter de Milão, da Itália. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro de notícias pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueça de deixar bastante like aí, que é muito importante para ajudar o vídeo. Sigam as redes sociais do canal, os links estarão aí na descrição, e se não for inscrito, se inscreva aí e ative as notificações para não perder as próximas notícias do mercadão da bola. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo.